Olá, seja muito bem-vindo a este canal e a história bíblica narrada neste vídeo será sobre quem foi Sansão e Dalila. Conheça a história de Sansão e Dalila, e isso segundo a Bíblia. Já deixa o seu like e se inscreva neste canal. Vem comigo! Sansão foi o último dos juízes mencionados no livro dos Juízes e um dos últimos dos líderes que julgaram Israel antes da instituição da monarquia. Sansão era dotado de uma força sobre-humana que foi usada para salvar Israel do poder dos filisteus. Ele julgou Israel durante 20 anos. Seu nome significa algo como pessoa solar ou parecido com o sol. Sansão foi um israelita da tribo de Dan e era filho de Manoá. Desde antes de seu nascimento, Sansão já havia sido dedicado por seus pais ao Senhor como um nazireu, voto que ele deveria seguir por toda a sua vida. Sansão nasceu no início da opressão dos filisteus, que durou 40 anos. A mãe de Sansão era estéril, mas o texto bíblico nos informa que o anjo do Senhor apareceu e prometeu a seus pais que teriam um filho. O texto bíblico diz: E o anjo do Senhor apareceu a esta mulher e disse-lhe: Eis que agora és estéril e nunca tens concebido, porém conceberás e terás um filho. Agora, pois, guarda-te de que bebas vinho, ou bebida forte, ou comas coisa imunda, porque eis que tu conceberás e terá um filho, sobre cuja cabeça não passará navalha, porquanto o menino será nazireu de Deus desde o ventre, e ele começará a livrar Israel da mão dos filisteus. A esposa de Manoá creu no anjo do Senhor. O marido dela não estava presente. Então ele orou e pediu a Deus que enviasse o mensageiro mais uma vez, para ensiná-los a criar um menino que iria nascer. Depois que o anjo do Senhor voltou, Manoá perguntou o seu nome, mas ele lhe disse: Por que pergunta o meu nome? Meu nome está além do entendimento. Manoá então preparou um sacrifício, mas o anjo do Senhor só permitiria se este fosse feito para Deus. Ele tocou-o com seu cajado, tragando-o milagrosamente em chamas, e depois subiu ao céu no fogo. Depois de presenciar esse acontecimento, Manoá temia por sua vida, pois se dizia que ninguém poderia viver depois de ver Deus. No entanto, sua esposa o convenceu de que se Deus planejasse matá-los, ele nunca teria revelado essas coisas a eles. No devido tempo, o filho deles, Sansão, nasceu e ele foi criado de acordo com as instruções do anjo do Senhor. Sansão era um nazireu e cresceu recebendo treinamento espiritual adequado. Já crescido, o Espírito do Senhor veio sobre Sansão e o capacitou a realizar grandes proezas, que demonstravam uma força física sobre-humana. Ele odiava os filisteus, sendo um grande opositor para aquele povo, numa época em que os israelitas pareciam não se importar com a condição de submissão. A Bíblia diz que era o Espírito do Senhor que o incitava contra os filisteus. Quando ele era jovem, Sansão deixou as colinas de seu povo para conhecer as cidades da Filistéia. Ele se apaixonou por uma mulher filisteia, de Timna, com quem decidiu se casar, ignorando as objeções de seus pais sobre o fato de ela não ser israelita. No desenvolvimento da narrativa, o casamento pretendido mostrou-se parte do plano de Deus, de atacar os filisteus. Segundo o relato bíblico, Sansão foi repentinamente apossado pelo Espírito do Senhor, que o abençoou com imensa força. O primeiro exemplo disso é quando Sansão estava a caminho de pedir a mão da mulher filisteia em casamento, quando foi atacado por um leão. Ele simplesmente o agarrou e o despedaçou. E isso à medida que o Espírito de Deus o capacitava divinamente. No entanto, Sansão manteve isso em segredo, nem mesmo mencionando o milagre para seus pais. Ele chegou à casa dos filisteus e ficou noivo, e depois voltou para casa. Mais tarde voltou para Timna,
para o casamento. No caminho, Sansão viu que as abelhas haviam aninhado na carcaça do leão e feito mel. Ele comeu um punhado de mel e deu um pouco para seus pais. No banquete de casamento, Sansão contou um enigma a seus 30 companheiros, todos filisteus. Se eles pudessem resolvê-lo, ele lhes daria 30 peças de linho e roupas finas. Mas, se não pudessem resolvê-lo, eles dariam a ele 30 peças de linho e roupas finas. O enigma era um relato velado de 2 encontros com o leão, nos quais apenas ele estava presente. Do que come, saiu comida, e do que é forte, saiu doçura. Os filisteus ficaram furiosos com o enigma. Os 30 filisteus disseram à nova esposa de Sansão que eles iriam queimar a casa dela e de seu pai, se ela não descobrisse a resposta para o enigma e lhes dissesse. No imploramento urgente e choroso de sua noiva, Sansão disse a ela a solução, e ela disse aos 30 filisteus. Antes do sol se pôr, no 7º dia, os filisteus disseram a Sansão: o que é mais doce que o mel, e o que é mais forte que um leão? Sansão então lhes respondeu: se vocês não tivessem lavrado minha novilha, vocês não teriam resolvido o meu enigma. Sansão então viajou para Asquelon, uma distância de cerca de 48 quilômetros, onde matou 30 filisteus por suas roupas. Ele então voltou e deu essas vestes a seus 30 companheiros. Com raiva, Sansão voltou à casa de seu pai e a família de sua noiva a entregou a um dos seus companheiros como esposa. Algum tempo depois, Sansão voltou a Tímna para visitar sua esposa, sem saber que agora ela estava casada com um dos seus ex-companheiros. Porém, seu pai a recusou que Sansão a visse, oferecendo a ele uma irmã mais nova. Sansão saiu, juntou 300 raposas e as amarrou em pares pelas caudas. Ele então anexou uma tocha acesa a cada par de caudas de raposa e as soltou nos campos de cereais e olivais dos filisteus. Os filisteus então descobriram porque Sansão queimou suas colheitas e queimaram a esposa e o sogro até a morte em retribuição. Em vingança, Sansão matou muitos filisteus, dizendo: fiz com eles o que eles fizeram comigo. Sansão então se refugiou em uma fenda na rocha de Etã. Um exército de filisteus veio à tribo de Judá e exigiu que 3.000 homens de Judá os entregassem Sansão. Com o consentimento de Sansão, eles o amarraram com 2 cordas novas. Quando ele foi entregue aos filisteus, o Espírito do Senhor se apoderou dele e ele soltou-se das cordas. Pegou uma queixada de jumento e matou 1.000 filisteus com ela. Depois, quando sentiu sede, Sansão clamou ao Senhor por água, e Deus fez com que uma corrente de água brotasse de uma rocha em Leí. Sansão foi até Gaza, uma fortaleza dos filisteus. Nessa cidade, ele se interessou por uma prostituta. E quando souberam que Sansão estava ali, os filisteus o cercaram durante a noite para matá-lo. Porém, Sansão se levantou à meia-noite e arrancou o portão da cidade, com seus postes e sua tranca, e colocando tudo sobre os ombros, carregou até o cume do monte, que está defronte de Hebrom. Esse ato de Sansão significou a maior humilhação que ele poderia ter infligido contra seus inimigos, pois as portas das cidades simbolizavam sua força e poder nacional. Sansão se envolveu com mais uma mulher, Dalila. Essa mulher vivia perto de sua casa e não se sabe ao certo sua nacionalidade, isto é, se pertencia ao povo de Israel ou aos filisteus, ou a outro povo. Dalila foi persuadida pelos filisteus e aceitou suborno para descobrir a fonte da força de Sansão e contar aos filisteus. Em 3 tentativas, Sansão resistiu à sua investida.
Porém, num determinado dia, após Dalila acusá-lo de falta de amor, Sansão contou-lhe sobre sua condição como nazireu e o significado de seus cabelos com relação à força sobrenatural que vinha da parte de Deus sobre ele. Com essa atitude, Sansão violou completamente o voto de sua aliança e o Senhor o desamparou. Dalila, então, rapidamente chamou alguém para cortar o cabelo de Sansão, enquanto ele dormia. Após ter seus cabelos cortados, Sansão foi capturado. Os filisteus o cegaram e colocaram-no para trabalhar de maneira humilhante, moendo os grãos. Durante a festa nacional dedicada ao deus Dagom, os filisteus levaram Sansão até o templo, a fim de que ele servisse de chacota para a multidão que se acumulava ali. Sansão, profundamente arrependido, clamou ao Senhor, pedindo por uma última vez a força sobrenatural que vinha sobre ele. Então Sansão abraçou as duas colunas principais que sustentavam o telhado daquele lugar e as arrancou de suas bases, fazendo com que tudo desmoronasse, soterrando todos que estavam ali. Na ocasião estavam presentes os príncipes dos filisteus e um grande número de pessoas, de tal modo que apenas no telhado havia mais de 3.000 pessoas. A Bíblia diz que em sua morte, Sansão matou mais pessoas do que havia matado em toda a sua vida. O corpo de Sansão foi recolhido e sepultado por seus irmãos, entre Zorá e Estaol, no sepulcro de Manoá, seu pai. Sansão julgou Israel por 20 anos e resolveu problemas em Dan e em Judá. No Novo Testamento, Sansão é citado no livro de Hebreus, na galeria dos heróis da fé. Dalila foi uma mulher que vivia em Soreque. Ela ficou conhecida na narrativa bíblica por ter sido a responsável por conseguir descobrir o segredo da força de Sansão. Ela também foi a única mulher na história de Sansão que tem seu nome descrito na Bíblia. A história de Dalila está registrada no capítulo 16 do livro de Juízes e, apesar de ser um relato curto, o episódio que a envolve é bastante significativo, pois faz parte diretamente da queda e morte de um dos grandes juízes de Israel. Sansão se envolveu com pelo menos 3 mulheres. No entanto, Dalila é a que aparece com maior destaque. Apesar de ser frequentemente identificada como uma filisteia, não há plena certeza de que realmente ela tenha sido uma. É possível que o nome Dalila seja de origem semita e signifique dedicada. Outra sugestão apontada para o significado desse nome é oscilante. A Bíblia diz que Sansão se apaixonou por Dalila e havia com frequência. Ao perceberem que Sansão estava apaixonado por aquela mulher, os príncipes dos filisteus a procuraram e lhe ofereceram suborno em troca do segredo da força de Sansão. O valor do suborno oferecido a Dalila era realmente muito alto, consistindo em 1.100 ciclos de prata de cada líder filisteu. Embora o texto do livro de Juízes não esclareça esse detalhe, estudiosos afirmam que os filisteus se organizavam em 5 cidades, que eram centros de comércio e intercâmbio. Logo, Dalila recebeu essa soma de cada um dos 5 governantes dessas cidades, totalizando 5.500 ciclos de prata. O texto bíblico diz: depois disto, aconteceu que se afeiçoou a uma mulher do vale de Soreque, a qual se chamava Dalila. Então os príncipes dos filisteus subiram a ela e lhe disseram: persuade-o e vê em que consiste a sua grande força, e com que poderíamos dominá-lo e amarrá-lo, para assim o subjugarmos, e te daremos cada um 1.100 ciclos de prata. Disse, pois, Dalila a Sansão: declara-me, peço-te, em que consiste a tua grande força, e com que poderias ser amarrado para te poderem subjugar.
Após aceitar a oferta dos líderes filisteus, Dalila começou a tentar arrancar de Sansão o segredo de sua força. Suspeitando das intenções de Dalila, Sansão a enganou por 3 vezes sobre o seu segredo. Então Sansão a enganou, dizendo a Dalila que ele perderia seu poder e sua força se ele fosse amarrado com vergas de vimes frescos. Ela fez isso enquanto ele estava dormindo, porém, quando ele acordou, ele apertou as vergas e escapou. Ela persistiu e Sansão então lhe replica que poderia perder a sua força caso fosse amarrado com cordas novas. Ela então o amarrou com cordas novas enquanto ele dormia e ele as quebrou como se fossem um fio. Ela pergunta novamente e ele diz que poderia ser amarrado se suas madeixas fossem tecidas no tear de um tecelão. Ela assim o faz, mas ele simplesmente destrói o tear inteiro e o leva embora quando acorda. Então Dalila começou a acusar Sansão todos os dias de não ter por ela amor verdadeiro. Isso fez com que Sansão ficasse bastante triste e angustiado, decidindo então contar-lhe que o segredo de sua força estava em seu voto de nazireu, ou seja, ele era dedicado a Deus para um serviço especial, e o seu cabelo crescido, o qual nunca tinha sido tocado por navalha, era o símbolo deste voto. O texto bíblico diz, importunando-o ela todos os dias com as suas palavras e molestando, apoderou-se da alma dele uma impaciência de matar. Descobriu-lhe todo o coração e lhe disse, nunca subiu navalha minha cabeça, porque sou nazireu de Deus, desde o ventre de minha mãe. Se vier a ser rapado, e se há de mim a minha força, e me enfraquecerei, e serei como qualquer outro homem. Diante da confissão de Sansão, Dalila percebeu que ele havia dito a verdade desta vez e logo procurou o chefe dos filisteus, que lhes trouxeram o valor combinado. Então, mais uma vez, Dalila fez com que Sansão adormecesse sobre seus joelhos e chamou um homem para cortar o seu cabelo. Sansão então foi capturado pelos filisteus e a sequência dos acontecimentos resultou em sua morte. Assim, Dalila ficou conhecida como uma mulher astuta e corrupta que utilizou da sedução para trair Sansão em troca de suborno. E essa foi a história de Dalila.